Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, livro e filme. Bom, O Retrato de Dorian Gray é um livro clássico, eu duvido que você nunca tenha pelo menos escutado falar sobre essa história, principalmente por conta das referências que são feitas em outras séries e filmes e afins, mas esse livro aqui foi publicado em 1891 e carrega consigo uma mensagem muito importante, além de várias outras coisas que a gente vai conversar no vídeo de hoje. O Retrato de Dorian Gray foi um livro que eu li no mês de março e que leitura prazerosa! Já vou antecipar para vocês que, apesar de ser um livro clássico, o livro é extremamente atual, com uma linguagem fácil de você compreender e que, além de tudo, é uma história interessante. Não é simplesmente uma leitura obrigatória por ser um clássico, mas sim porque ele é extremamente relevante e uma leitura bem bacana, de verdade. Pra quem não sabe, esse livro aqui vai contar pra gente a história do Dorian Gray, que é um jovem que tá ali com seus 20 anos. A nossa história efetivamente começa aqui no livro com um pintor chamado Basil, que tá desabafando com um amigo dele com relação ao tal do Dorian. Ele basicamente, ali no primeiro capítulo, confessa que ele tem uma extrema admiração, um encanto muito forte por esse rapaz, conta como eles se conheceram e tudo mais, e o Dorian está indo para lá, pro ateliê do Basil, para que ele possa ter seu retrato pintado. Como o próprio título antecipa, é esse retrato que vai ser o estopim de toda a nossa história. Acontece que esse amigo que estava lá no ateliê acaba ficando por lá quando o Dorian chega, mesmo que o Basil demonstre certo ciúme, certo receio na permanência desse amigo, e ele acaba conversando com o Dorian e entra um pouco na mente dele com relação a questões sobre juventude, beleza e tudo mais. A gente tá falando aqui de uma sociedade do século XIX em que se valoriza muito a questão da beleza, a questão da estética e da juventude, principalmente, e até mesmo em detrimento de outros atributos, como, por exemplo, a inteligência, né? As pessoas cultas, enfim, são muito criticadas aqui no livro, principalmente por esse mencionado amigo, que é o Harry. Guardem esse nome, porque esse é um personagem importante pra história também. Esses três, de modo geral. Eis que, como eu falei nessa conversa, o Harry acaba entrando um pouco na mente do Dorian. O Dorian fica extremamente desconfortável e obcecado, e principalmente quando ele vê o seu retrato e fica absurdamente deslumbrado com a imagem que ele tá vendo ali e começa a sentir algumas coisas um pouco estranhas com relação a ele. Ele sente uma profunda inveja daquele retrato, principalmente pelo fato óbvio de que o retrato já é mais jovem do que ele. O Dorian, nesse tempo em que o retrato foi pintado, ele envelheceu alguns dias, alguns segundos, algumas horas, mas o retrato continua e continuará intacto enquanto o Dorian vai envelhecendo e, enfim, sua beleza vai se esvaindo. E é nesse momento em que ele acaba tendo um pequeno episódio, um pequeno surto, e proclama que ele poderia trocar de lugar com o quadro. Se ele pudesse, ele daria pro quadro todos os seus anos e toda a sua velhice, porque ele não queria, ele queria permanecer jovem, como o próprio quadro o faz. Então, nessa história, a gente vai ver que isso realmente acontece, isso não é um spoiler, é sobre isso o livro, o filme e tudo mais. É a história do Dorian, o homem que trocou ali a sua juventude com um quadro. Conforme os anos vão passando, ele vai percebendo que todas as coisas que ele faz, todas as maldades que ele comete, todas as coisas às quais o seu corpo são submetidos e a sua alma também, são refletidos no quadro e não nele mais. Obviamente ele vai se aproveitar disso e vai viver uma vida sem virtudes, uma vida sem valores específicos. Ele vai viver ali na devassidão, na mentira, sem se importar com os outros, e isso vai refletindo cada vez mais no tal do retrato. Essa é a premissa básica do livro, mas como eu falei, ele se envolve em vários temas muito pertinentes. E vale lembrar que a gente tá falando aqui da era vitoriana, onde além de pecado e tudo mais, as práticas homossexuais, enfim, ser homossexual era considerado ilegal, ou seja, tudo nesse livro aqui é um pouco, meu Deus do céu. Porque, como eu falei, logo no início do livro a gente já tem ali uma cena de um dos personagens, que é o Basil, o pintor, declarando basicamente que ele está apaixonado pelo Dorian. E qualquer pessoa que tenha um pouco de consciência com relação a isso e que se permita enxergar um pouco,
vai perceber isso. Eu li e falei, gente do céu, isso aqui é um grande gay panic. Sério. E o autor tava ali num contexto onde isso não podia ser publicado. Então esse livro, inclusive, tem uma edição que é censurada. A May Mortari tem um vídeo onde ela fala sobre a diferença das duas edições, né? A censurada e a sem censura. Eu assisti esse vídeo, tem uma parte sem spoilers, e depois ela compara capítulo por capítulo. Eu acho que é interessante vocês irem lá assistir também, então eu vou deixar ele linkado aqui embaixo na descrição. Foi um vídeo que me ajudou bastante. Eu já tinha comprado a minha edição sem censura, que é essa daqui da Biblioteca Azul. Vou deixar linkado aqui embaixo na descrição pra quem quiser adquirir também. E é uma edição que, na minha opinião, vale muito a pena. A gente consegue ver toda essa contextualização desse tema da época. E esse livro, inclusive, foi utilizado como prova na prisão do autor. Então, assim, é muito legal você saber desse contexto por trás. Eu sou uma pessoa que não costuma pesquisar muito e me ater muito a esses fatores em livros clássicos. E esse daqui foi por mera coincidência, mera curiosidade que eu acabei descobrindo. E fez toda a diferença na minha experiência de leitura. Por quê? Porque a gente vai pegando esses artifícios, né? O livro censurado corta essas partes, enfim, dá uma suavizada e etc. A Carol do Garota do Vlog fez essa leitura no livro censurado e, enfim, a experiência dela foi bastante diferente da minha em alguns pontos, acredito que por conta disso. Além disso, como eu já falei, aqui nesse livro a gente vai ter também muito forte a questão da beleza, a questão da estética sendo questionada contra valores, né, enfim, inteligência, etc, até mesmo laços familiares e românticos de modo geral. Então ele aborda isso de maneira muito inteligente e, na minha opinião, muito atemporal. Até mesmo essa questão da homossexualidade é muito presente até hoje, né, nos dias de hoje. E, nossa, esse livro é incrível, gente, eu não consigo nem falar sem ficar realmente pensando como ele é incrível. Como eu falei, é uma leitura que ela é gostosa de você fazer, você vai lendo e querendo saber o que vai acontecer e flui muito bem. Tem uma parte aqui no livro em que a gente acompanha o Dorian ali nas suas aventuras, enfim, e na minha opinião ficou um pouco mais maçante, mas isso não tirou em nada a qualidade do livro ou diminuiu o prazer que eu senti nessa experiência. Acredito que faça parte, até para fins de contexto mesmo, e foi bastante interessante. Ainda falando sobre essa edição aqui, a gente tem, além da história inteira sem censura, a gente também tem prefácio, pós-fácio e etc. São coisas que eu não me apego muito, e várias notas de rodapé. A edição é gordinha, mas a história em si tem 200 e poucas páginas. E aqui a gente também tem várias ilustrações, inclusive uma folha de guarda lindíssima. E dentro a gente tem as notas, que são basicamente páginas inteiras. Olha isso, é uma página de nota. Então você lê uma página, tem uma página de nota. E se você não ler todas as notas, né, como eu fiz, eu acabei lendo só, obviamente, as que estavam numeradas no texto e que me chamaram a atenção. De modo geral, nenhuma delas foi algo muito revelador. Eu acho que a minha interpretação, sabendo do contexto, me ajudou muito mais do que as próprias notas. Mas ainda assim, é bem legal pra quem gosta desse tipo de coisa, contextualização histórica e coisas do gênero. Pode ser uma boa pedida também olhar nessa edição. Tem outras edições sem censura, mas eu não vou conseguir apontar aqui pra vocês, mas é só dar uma pesquisada que vocês podem encontrar. Agora falando um pouquinho sobre a adaptação, o Retrato de Dorian Gray ganhou uma adaptação cinematográfica que saiu em 2011. E antecipando logo a pergunta que não quer calar é uma adaptação fiel? Sim, é uma adaptação bastante fiel. Acho que até corrigiu alguns problemas do livro. Tem gente que não gosta, mas eu achei muito, muito bacana mesmo. Achei que ficou interessante e colocou algumas coisas que pro cinema funcionam melhor. A gente tem esses personagens principais que eu mencionei, eles são abordados de maneira correta, eu acredito que passa a mensagem do livro, só que principalmente a parte da homossexualidade é passada de forma bastante diferente. Eu acho que principalmente por conta do contexto em que o filme foi produzido, era uma mensagem que não poderia ser passada da mesma maneira. Então, aqui a gente tem sim essa questão da homossexualidade, só que ela é abordada mais com vínculo com a devassidão, com todas essas coisas, da parte já em que o Dorian já tem consciência de que ele pode fazer o que ele quiser, porque não vai ter efeito nenhum no corpo dele. Então isso acaba passando como se fossem apenas aventuras e tudo mais, o que obviamente é uma questão bastante pejorativa para a comunidade LGBT, mas ao mesmo tempo tá ali, enfim. Mas ao mesmo tempo eu acho que é justamente um efeito do contexto. Não dava para passar naquele contexto, né, na tela de cinema, o filme que passasse uma mensagem como a do livro propriamente dita. Mas ainda assim tem lá e, enfim, existe.
A adaptação, ela também acrescenta algumas coisas e eu acho que ficou bem legal. Tem uma trama ali romântica que acontece e não tem no livro, pra quem quiser saber, mas eu achei bem interessante e eu gostei bastante do desfecho. O desfecho do filme é um pouco diferente do livro, né, as circunstâncias, digamos. Apesar disso, eu achei que os dois funcionaram bem. Só que eu gostei muito mais do livro. Ele é mais emocionante. Você fica ali com aquela sensação de, meu Deus, o que é que vai acontecer? E também conversa um pouco mais com esse contexto da época. Eu acho que justamente não saber trabalhar muito bem essa questão de contexto pode ter resultado nessa mudança. Ou também a necessidade de colocar um romance no filme. Mas o filme também passa essas mensagens que eu mencionei, principalmente com relação a essas questões de beleza e de valorizar algumas coisas quando você tem uma alma em jogo e tudo mais. O final de Retrato de Dorian Gray é o tipo de final que faz com que você dê um berro e fique surtando e querendo arrancar os cabelos, e eu adorei justamente por isso. Foi uma leitura que foi bastante prazerosa do começo ao fim, e o final fez com que eu não conseguisse parar de pensar nessa história, e realmente foi extremamente prazeroso e diferente do que eu tava esperando. Eu acho que eu esperava gostar, mas não dessa maneira tão empolgante mesmo, e como um livro, sabe? Às vezes a gente gosta de um livro clássico e fala, nossa, que clássico bom. Esse aqui é um livro bom, é um livro que, independente do seu contexto, que independente do que for, é muito bom. E além de tudo, tem toda essa bagagem muito interessante por trás, que acaba enriquecendo ainda mais a leitura. Então, sim, o Retrato de Dorian Gray é uma leitura sensacional que eu recomendo sim. Não tem essas questões de, nossa, a linguagem é difícil. Pelo menos essa edição aqui, a tradução foi extremamente tranquila e confortável pra mim. O Retrato de Dorian Gray ganhou 5 estrelas e um super favorito pra mim. Eu vou guardar com muito carinho essa história, quero ler a edição em inglês, sabe? Aquela coisa que você realmente cria um apreço pela obra. Amei e vou panfletar sim. Então, se você tiver interesse em ler esse livro, os links pra compra estarão aqui embaixo na descrição. Pode ir sem medo, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos e considere se tornar membro no primeiro link da descrição ou no botão Seja Membro. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!